Reta final da campanha eleitoral. A partir de agora, é um vale tudo. Ataques de todos os lados. Nós temos campanhas para presidente da República, governadores de 27 estados, senadores, deputados federais e estaduais. No caso aqui de Alagoas, nós temos 7 candidatos a governador, quase 300 candidatos ao todo, a senador, a deputados federais e deputados estaduais. Todos estão, a partir de agora, no ataque e contra-ataque. Agora nós vamos saber da verdade. As pesquisas eleitorais estão oscilando, sobe, desce, mas o que a gente percebe é que está clareando a quantidade de eleitores. Tem uma população eleitora, no caso aqui nós temos quase 2.300.000 eleitores, que uma população silenciosa, tem outra barulhenta, que se mostra, que diz, que mostra cores, e tem ainda os chamados indecisos. O nosso entrevistado de hoje é um especialista nessa discussão dos bastidores políticos de Alagoas. Ele é, eu chamo talvez de consultor político eleitoral, Marcelo Bastos. Todo período eleitoral ele tem dado uma contribuição importantíssima para fazendo as suas análises políticas eleitorais e de urna, né? Marcelo Bastos, que é um estudioso nesse assunto, talvez seja um exagero meu, mas ele vai me auxiliar. É o maior especialista nesse bastidorzão, quando a gente vê a coisa de forma científica, sem fulanizar. Primeiro, muito obrigado por o senhor estar aqui, Marcelo. Eu que agradeço, Arnaldo, é um prazer renovado. Nós já tivemos a oportunidade de cobertura de eleições de estar juntos, né, na Gazeta. É verdade. É um prazer de novo estar aqui com você. Nós estamos vendo aí um bastidor bastante movimentado. Vamos falar do cenário nacional sem fulanizar, mas a gente começa a perceber que o quadro vai se desenhando. Não dá, acho que, para se falar ainda em uma eleição decidida no primeiro turno, ou já é possível Não, vislumbrar? a eleição para presidente, né, falando nacionalmente, é uma eleição que está polarizada entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. Sim. Como você bem disse, estamos na reta final e tem pesquisas que comprovam isso, que é exatamente o eleitor hoje está deixando para decidir já muito perto da eleição. Muitas vezes até no dia. Para você ter ideia, a Folha de São Paulo fez agora um trabalho de pesquisa que para as eleições proporcionais, deputados federais, estaduais, 70% do eleitorado brasileiro ainda não sabe quem vai votar. Nessas proporcionais. Nem para federal, nem para estadual. É verdade. Já para presidente, como está uma eleição muito polarizada entre o atual presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, uma grande parcela do eleitorado já decidiu em quem vota nesse primeiro turno. A gente percebe que o número de indecisos... Está muito pequeno. Mas quando você faz pesquisas nas proporcionais, veja que o universo de indecisos é muito grande. Essa polarização pode promover o voto nulo? Essa polarização ela pode decidir a eleição já no primeiro turno. Porque como está concentrado a intenção de voto no Bolsonaro e no Lula, se um atingir 50% mais um, ganha no primeiro turno. Isso pelas pesquisas. A justiça eleitoral assim determina. Se as pesquisas mostram isso, que tem um candidato, no caso o ex-presidente Lula, numa situação mais confortável, se ele atingir a marca de 50% mais um, ele ganharia no primeiro turno. Mas tem aquela questão... E a terceira via, Arnaldo, ela não consegue vingar. Não foi, é isso que eu ia chegar. O Ciro Gomes ultrapassa 2 dígitos, nem mesmo a Simone Tebet. Então isso está levando a eleição poderá ser decidida já no primeiro turno. Toda eleição se espera um imponderável. Eu acho que todos os candidatos que estão aí com chances reais, no caso, 4 candidatos, entre os que se apresentam candidatos a presidente, 4 esperam uma coisa imponderável que possa decidir um pleito. Né? No caso passado foi a facada. Um imponderável, aí, agora nessa reta final, faltando pouco tempo para as eleições. Eu não acredito que isso vai acontecer nessa eleição. É bom lembrar que o Bolsonaro era uma novidade na eleição passada de 2018. E dessa vez não temos novidade. Não é mais nenhuma novidade. Então não vai acontecer isso. E nesse pleito... Vai ser um plebiscito essa eleição. Ou você concorda... É fulano ou é cicrano? Ou é cicrano, exatamente. Não é? É isso que vai acontecer. E no cenário, no contexto nacional, nós vamos ver regiões que vão se identificar mais com fulano e cicrano, ou nós vamos ter uma coisa universal nacional? Não vai existir essas questões regionais. Por exemplo, aqui... Como é nos Estados Unidos? Exatamente. Aqui no Nordeste, os 9 estados, na última eleição,
o Haddad ganhou em todos os estados daqui do Nordeste. Sim. E isso vai acontecer também com o presidente Lula numa situação com a vantagem muito maior do que chega no Centro-Oeste. Quando chega na região norte, é mais pró-Bolsonaro, no sul, na Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, é mais o Bolsonaro. No Centro-Oeste, que tem o agronegócio. No Centro-Oeste dá mais Bolsonaro. No Sudeste está uma eleição tecnicamente empatada. Tem essas particularidades por região. Como você disse, nos Estados Unidos acontece isso também. É, porque você vai para o sul, vai para o centro, né? É verdade. Você vê, aonde a população mais densa, ela tem um perfil. Hoje, qual é o perfil brasileiro, hein? Olha, o perfil, é como diz, o Brasil é um país-continente, né? São regiões não dá muito, nem para dizer, o Brasil é são centro, regiões muito diferentes e, logicamente, por isso que tem essa situação de nuances, regionalizada na hora do voto. Dentro dessa perspectiva, Brasil, nós não somos mais um país de jovens, tão jovens assim. A nossa população está envelhecendo e, à medida que a gente vai passando o tempo, a gente percebe que as famílias são menores. Já não temos mais família de 10, 15. Eu sou pai de 6, mas isso já não existe mais. Não existe mais. Não existe mais. Isso é um fator? É um fator que vai pesar, não tenha dúvida nenhuma. Apesar de que agora, com a propaganda que foi feita pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, no incentivo dos jovens de 16 anos, muito jovens, né, tiraram o título e vamos ter aí um número bastante razoável de jovens votando nessa eleição pela primeira vez. E mulheres? Mulheres tem, a maioria, tem mais de 50% do eleitorado feminino no Brasil. Eu fiz uma observação. Como aqui em Alagoas também. Aqui em Alagoas eu percebi que o eleitorado feminino é maior e em todas as faixas etárias. Isso pode ser decisivo? Agora você vê, o eleitorado feminino, apesar de ser maior, a gente quando olha a bancada, né? Na Câmara Federal, dos 9 deputados federais em Alagoas, só temos uma mulher. Na Assembleia, 5 deputados dos 27. Na Câmara também 4 ou 5. Então, se a mulher entendesse que ela tem uma importância muito grande, por ela ter um número de mais de 50% do eleitorado ser feminino, nós poderíamos ter uma... Nós temos uma candidata a presidente da República, né? Temos duas. Duas, né? Perdão, temos mais de duas. Né? Apesar de que tem verdade. mais representatividade, a Soraya, e a Simone. do União Brasil, e a Simone Tebet do MDB. Mas por que elas não conseguem atrair? No caso aqui de Alagoas, 7 candidatos a governador, nenhum. Apesar de que hoje a lei diz que cada partido tem que ter 30% na sua composição da chapa de ser mulheres, né? 30% tem que ser mulheres. Então Alagoas já está fugindo a regra, né? Mas infelizmente ainda está muito pouco representativa a participação da mulher na política, que é muito importante. E por que elas não conseguem ter um discurso mais aguerrido e atrair esse eleitorado que é de maioria? Apesar de que nós já tivemos uma presidenta mulher, né? Que foi a Dilma Rousseff, né? E, infelizmente, precisa elas entenderem a importância que elas têm e começar a mulher a entender que deve votar na mulher para defender as bandeiras das mulheres, né? Essas questões todas da violência contra a mulher. É muito importante a representação delas na Câmara Federal, nas câmaras municipais e nas assembleias. Nós estamos já nas discussões aqui já em Alagoas, já estamos nessa reta final das discussões. Agora partimos para os ataques. E as propostas, como é que ficam? Olha, infelizmente, as propostas dos candidatos geralmente são muito parecidas, né? Você não vê muita diferença dos programas de governo dos candidatos, e a coisa se apimenta quando chega nessa hora dos ataques, né? Que não perdoa. É isso que a gente fica sabendo a verdade agora, né? Fica exatamente sabendo. Tem as pesquisas que estão uma overdose de pesquisa que a gente perde até a noção qual é a pesquisa que a gente vai tomar como parâmetro, como referência. De tanta pesquisa que está saindo a nível local para o governo, como também a nível nacional. A nível... Vamos ainda aqui de nível estadual. O que as pesquisas estão dizendo com relação ao perfil social do eleitorado de Alagoas? Olha, Eu não estou falando do perfil de candidatos, né? Porque há aqui um cuidado meu pessoal com a legislação, de não ferir a legislação eleitoral e puxar a sardinha para lado nenhum, né? Eu digo a você o seguinte, sem citar nomes, apesar de que a pesquisa é uma coisa publicada. Tá lá, e registrada junto ao tribunal, então você não pode deixar de falar nela, porque ela está registrada. Na pesquisa do Paraná, a pesquisa que saiu ontem do IPEC, aqui a nível de local, qual é a leitura que a gente faz das pesquisas? Que é uma eleição que está indefinida,
Né? Teremos dois turnos aqui, há aqui indicativo. Em Alagoas teremos 2 turnos, porque temos 4 candidatos em potencial. Né? Então, se tem 4, é muito difícil. Tecnicamente empatado, um pouco mais na frente. É muito difícil conseguir ganhar no primeiro turno, porque temos 4 candidatos em potenciais dos 7 que você colocou que são candidatos. É uma eleição que está indefinida, quem vai para o segundo turno aqui em Alagoas, e por isso que essa semana, agora hoje tem 12 dias para chegar o dia do pleito, que agora é dia 2 de outubro, essa reta final é muito importante. A campanha de rua, o horário político. É o corpo a corpo agora. O corpo a corpo, como também os debates que irão acontecer, isso pode decidir uma eleição. Você lembra do debate de 89, que foi decisivo em 89 para o Collor ganhar do Lula naquele último debate, que foi marcante e que aquilo fez uma grande diferença numa eleição daquela de 89 que estava muito polarizada entre ambos, né, que foram para o segundo turno, o Collor e o Lula. Nós tivemos um período de campanha eleitoral curto em relação a outras campanhas anteriores, né? O que chama a atenção ainda é a apatia. Por que que o eleitor ainda deixa... Na questão, acho que na questão majoritária, isso já começa a ficar claro, mas na questão proporcional a gente percebe que... Se perguntar a você lembra em quem votou? Proporcional? É muito difícil que alguém lembre do último voto que ele teve na eleição última agora de 2020, nas eleições de 2020, não estou falando nem de 2018, para vereadores, né, e para prefeitos das capitais e das cidades do interior do Brasil. Veja bem, a eleição está mais curta, são 45 dias de campanha, e quem se favorece é quem já tem mandato, quem tem estrutura. Sim. Quando você não tem estrutura e não tem mandato, numa eleição tão curta, já facilita a vida de quem já tem mandato, já quem tem estrutura, já quem é conhecido, facilita mais para esse grupo. Sim. É por isso que a renovação, tanto na Assembleia como na Câmara Federal aqui em Alagoas, vai ser muito pequena. Né? Eu quero chegar nisso. E nisso. É uma eleição, como você disse, que não está empolgando, né? Porque o horário político já perdeu muita força que tinha no passado. Né? Eu vejo pelas carreatas que às vezes eles deixam vazar assim, à frente da carreata. Ninguém. Atrás vem, claro, as charangas, os aliados, aquela coisa toda, os bandeirinhas. Mas na frente você não vê uma população lá esperando. Mas o que acontece, Arnaldo, que a população ela perdeu muita crença na política. Na política partidária, né? Pelos problemas que nós já tivemos, lava-jatos da vida, mensalões, deixa as pessoas descrentes. É tanto que se você analisar em cada eleição, o número de abstenção e de voto nulos e branco, cada eleição aumenta mais. As pessoas, de forma de protesto, o que é que elas fazem? Não vai votar, porque se não votar, a multa é de menos de R$4, se você não comparecer às urnas, é a multa que você paga, irrisória. Aí as pessoas deixam de votar, que é a abstenção grande, voto branco e nulo, aumenta a cada eleição, pela descrença que o povo está perdendo a confiança nos políticos, de uma forma geral. Eu tenho feito vários comentários, curtinhos para a televisão, para a Gazeta Web, aqui para a TV Mar, tenho feito comentários no rádio, de que, para motivar o eleitor, lembrando que é ele o patrão, é ele que está contratando. É ele que está contratando. Quando ele deixa de prestar atenção e não ir votar, qual o risco que ele está colocando o Estado, o município, o país? Depois que ele não vota, ele não pode reclamar de quem foi eleito. De jeito nenhum. É a mesma coisa numa reunião de condomínio. Você não vai para a reunião, se decide uma questão lá do prédio e depois você não pode reclamar que você esteve ausente. Quem se abstém, quem vota nulo em branco, vai se responsabilizar para depois não reclamar daquele que foi eleito. Quer dizer, esse eu acho que o eleitor é o patrão. Não tenha dúvida, né? E ele tem que ficar ciente. E ele é soberano porque ele tem o voto, né? O carroceiro e o dono da usina, os dois têm o mesmo voto, né? Então, se ele entender a importância do voto, a gente pode começar a melhorar o cenário dos políticos que se elegem a cada eleição. Eu vi um comentário outro dia no jornal Folha de São Paulo, vi também alguns comentários por analistas políticos, que o voto é uma moeda de troca. Mas se troca por quê? Por uma escola, por isso, por aquilo, pelos bens sociais. O eleitor brasileiro, o eleitor alagoano está ciente do que vale um voto? Não está, porque infelizmente ainda temos uma coisa nociva na política, não só aqui de Alagoas, mas no Brasil, que são os famosos cadastros, né? As cestas básicas. As cestas básicas, os cadastros. Os bolsas famílias, os bolsa isso, bolsa aquilo. E os cadastros fazem com que o político não faz, está muito desgastado, por isso que cada eleição inflaciona o voto.
Né? Hoje, quanto vale um voto aqui em Alagoas? Já começamos na época com R$30, hoje se fala em 200, 300 Um voto. reais. Atenção, Um voto. quanto vale um voto hoje em Alagoas? Um analista político que conhece esse bastidor. 200, 300, infelizmente, essa 200, é a verdade. 300 reais né? um voto. Então, quer dizer, se você vende o seu voto, você não tem condições de cobrar mais adiante uma escola no seu bairro, né? A questão da água... Trocar por uma cerveja, uma cesta básica, material de construção. Infelizmente, essa é a verdade. Então, é muito importante... Dentaduras. Ainda se troca voto por dentadura? Infelizmente, eu acredito que não. Né? Porque hoje as pessoas querem dinheiro mesmo. É dinheiro, né? Certo. Essa pandemia, nós vivemos aí uma fase terrível no mundo, não é uma particularidade do Brasil, que é uma recessão gigantesca. Essa recessão que está gerando, nós temos aí 1.800.000, mais da metade da população de Alagoas, no cadastro único, 1.200.000 vivendo com renda abaixo de R$100 por mês. Essa pandemia, ela vai ter um papel decisivo nessas eleições gerais? Não tenha dúvida. E uma das coisas que foi essencial para que a gente suportasse a pandemia aqui no Brasil foi o auxílio emergencial. Aqueles R$600 foi imprescindível. Quando nós tivemos a pandemia, que todo mundo ficou em casa, você vê quantas pessoas, né, ficaram numa situação de fome mesmo. De fome. O cara que está lá na praia vendendo lá o ambulante, né? Os que vivem no subemprego, os informais. Então você vê, é nessa hora que você vê a realidade do país, a miséria que esse país está. Então esse país tão rico e ainda temos bolsões de miséria. Né? E o grande problema, a concentração de renda na mão de poucas famílias. Alagoas tem alguns dos piores indicadores sociais. Analfabetismo, questão da fome, desemprego, e que geram as consequências, a violência nossa. Nós Correto. Estamos aí falando em redução da violência, mas a gente é só abrir os jornais diários que a gente vai ver que a coisa ainda continua assustadora. Nós temos áreas aí terríveis. Os candidatos estão trazendo propostas claras para esse momento, com relação a esse momento? Olha, veja bem, um dos grandes problemas da violência é porque as pessoas vivem na miséria. Né? Então, a falta de perspectiva, a pessoa desempregada vai para o alcoolismo. Né? Quantos aí que moram na periferia estão desempregados e a alternativa para aliviar a dor, o sofrimento de ver o filho sem estar estudando, faltar o pão de cada dia, leva as pessoas ao quê? Ao alcoolismo. O homem que está alcoolizado, ele termina espancando a esposa, vem a violência doméstica. Tudo isso está envolvido na questão da miséria que uma grande parte da sociedade está vivendo. Então, se nós não apostarmos em acabar os bolsões das misérias, investir na educação como uma saída, a gente vai continuar patinando nesses índices tão negativos que o Brasil e que Alagoas tem. Nós estamos conversando aqui, com certeza alguns de nós que estão nos vendo, eles já estão falando de política novamente. Como motivar esse que, quando fala em política, está completamente... Mas, infelizmente, é a política que vai dar o norte. Desencanta. Mas a política, infelizmente, as pessoas ficam dizendo, não quero saber de política, mas é nela que decide tudo no país. É na Câmara Federal, no Congresso, que poderá mudar essa situação. É pelo caminho da política, não tem outro caminho. Não tem outra via, né? Os projetos... Ditadura, nunca mais. Nunca mais. Os projetos todos que a gente pensa na melhoria, para melhorar a questão da miséria do país, a questão do analfabetismo, né? Tudo passa pela política, tudo passa de projetos de lei que sejam aprovados no Congresso. Não tem como você estar alienado. Você tem que estar por dentro, até mesmo para saber e ter um bom voto na hora que for escolher o seu representante, no caso o eleitor. O Tribunal Superior Eleitoral já disse com todas as letras que voto no papel não tem mais cabimento. O que o senhor acha disso? Olha, eu também concordo plenamente. A gente está passando por um processo, a tecnologia está presente no nosso dia a dia. O Pix é uma realidade, né? O Pix é uma realidade, não dá para voltar para a cédula de papel. Nem preencher cheque, né? Não tem preencher cheque, é a mesma coisa. Eu acho que esse caminho que o Brasil encontrou é um segmento, é o melhor caminho que a gente tem. Né? Imagine se você for contar esses milhares de eleitores que tem no Brasil, contar manualmente. Aí é que você vai ter o problema de ter uma possibilidade de ter fraude, como 2.300.000 você vai levar aí um mês. Né? Aqui Agora, o que tem que acontecer é que tem um sistema
que tenha a certeza da lisura e da correção da O senhor ainda lembra, eleição. aqui entre nós, que ninguém nos ouça, o senhor ainda lembra das contagens de votos no papel que existia. Nos clubes? Os locais de votação No Fênix, né? Era na Fênix, no Iate Clube De apuração, Pajuçara, né? lá no CEPA, no CDR. Né? E que a gente ouviu histórias. Vocês lembram de algumas dessas Lembro, sim, histórias? acompanhei para e passo as eleições de 82. Do sanduíche, né? Do sanduíche, do o dólar, voto carbono. O voto né? carbono. Você levava o carbono, colocava e saía com a cópia de quem você votou. Né? E o voto formiguinha, né? Voto formiguinha, infelizmente. Eu acho que o país passou pela modernidade em todos os aspectos, inclusive na questão da eleição do voto eletrônico, eu concordo plenamente. Urna eletrônica, a senhora confia nela? Eu acredito e confio nela. Agora, muitas vezes não Tem como fraudar? O problema não é a urna, muitas vezes é quem está no comando, são os homens, né? Sim. Porque se fizer corretamente, eleitoral, não tem como errar. O desembargador Não Otávio tem como Leão, errar. o presidente do TRE, Certo? o desembargador Otávio Leão Prachete, tem nos dito várias vezes, a imprensa, a Justiça Eleitoral, os técnicos, de que não há como fraudar a urna eletrônica. Não, primeiro que a urna ela não é ligada à internet, né? Não é ligada a nada, A né? urna não é ligada a nada. Agora, o problema não é as urnas, né? É o cidadão lá. É quem está no comando de totalizar essa votação. Se isso tiver Mas agora eles seriedade, a urna não é responsável pelo fraude. Agora há um processo de apuração que está sendo acompanhado até pelas Forças Armadas. E aí, como é que o senhor vê isso? Eu acho que isso é muito importante. Quanto mais existem setores para Mais transparência, fiscalizar, mais fiscalização. transparência e dá legitimidade ao processo, não é verdade? E muitas vezes, quando a gente ganha, a gente não questiona a urna eletrônica. Quando a gente perde, é que a gente questiona. Na verdade? Então, eu acho que se tem mais gente fiscalizando, mais setores envolvidos, OAB, a sociedade civil organizada participando nessa fiscalização, eu acho que isso dá transparência e, consequentemente, vai dar legitimidade quem vai ser eleito para presidente, para governador e por aí vai. Segundo o TRE de Alagoas, nós teremos aí 6.500 urnas. 3.500 são urnas novíssimas, modelo 2020, que tem acessibilidade maior para portadores de deficiências auditivas e visuais. Eles garantem a segurança das urnas. Agora, ela também, não adianta aqueles candidatos quererem interromper o fornecimento de energia elétrica, porque a bateria dura mais tempo. O que o senhor diria para o eleitor que ainda está indeciso, que não se lembra mais em quem votou nas eleições? Para prefeito, por exemplo, recentemente, em 2018, 2020 e a de 2018, o que o senhor diria para esse eleitor que ainda está confuso? Eu acho que é muito importante, se ele puder assistir os guias eleitorais que tem, né? Conhecer um pouco da história de cada candidato, é muito importante você ver quem você vai votar. A gente não pode dizer que todos são iguais, existem pessoas sérias, seja para deputado estadual, para federal, então a gente olha com cuidado, o que é que eles pretendem, qual é a proposta dos candidatos. Agora, deixar de votar e anular o voto, ou votar em branco, não vai deixar de ter os eleitos. Não contribui com nada. Não vai deixar de ter os eleitos. Mesmo que 50% se 50% do eleitorado ou mais não votar, vai ter uma nova eleição, aí tudo bem, mas não é o caso. Se você não votar, a eleição vai ter os eleitos, então não vai fazer nenhuma diferença. Por isso que é importante o voto. A importância da democracia. Até para cobrar depois. A importância da democracia para esse momento da conjuntura mundial, nacional e estadual. Exatamente, é muito importante a votação, Arnaldo. A gente passou tanto período, 20 anos aí, sem ter o direito de votar para presidente. E foi uma luta tão grande, toda a sociedade, para votar, para ter o direito de votar. Então o voto é muito importante, até mesmo para o eleitor cobrar. Agora, se você se abster e votar nulo e branco, você não tem condições de cobrar mais adiante. O que não dá mais para a gente ver no eleitor? Essa história de participar de cadastro, né, de votar porque ganhou no primo, no alguma amigo, coisa, no tio, porque infelizmente, minha mãe, minha avó mandou. O eleitor, ele não pode... muitas vezes a gente fala que o político aquele é corrupto e tal, mas o ato do eleitor também é corrupto tal e qual. Não é corrupto só quem corrompe, né? Quem é corrompido também é corrupto. Quem é corrompido também. É corrupto, que aceita participar do jogo. Mas né? não tenha dúvida. O candidato é dono de voto? Eu não digo que o candidato é de voto. Agora, quando ele faz um trabalho, né, ele termina o eleitorado... Angariando simpatia, né? Angariando simpatia. Mas não é o dono do voto. Mas não é o dono do voto. Quem é soberano é o eleitor.
Então, né? Quem coloca e quem tira. Tivemos quantos, vamos imaginar, pessoas aqui que foram muito bem votadas em eleições passadas e, de repente, em outras eleições foi pífio o desempenho eleitoral, porque aquele que colocou, aquele também essa teve o direito história de não votar mais. Nós tem alguns conhecidos cabos eleitorais aí que dizem, eu tenho 100 votos, 200 votos, 300 votos, 500 votos. É possível ainda se dizer Isso uma coisa é uma dessa? forma dele se valorizar, né? Mas não Porque tem voto nenhum também. Não pode quantificar se ele tem ou não. Porque, acima de tudo, você pode até dizer que vota, mas o voto é secreto, né? E não tem como você saber se aquele eleitor realmente votou nele. Então, isso aí é uma forma dele se valorizar. Mas sem, o voto não é dele, o voto é de quem vai votar e é soberano. O que o senhor espera no dia 2 de outubro? Eu espero que as pessoas compareçam às urnas, que não tenha a abstenção que nós tivemos nas eleições passadas, que os brancos e os nulos diminuam e que as pessoas votem bem, escolham o candidato com convicção para que a gente possa ter um país melhor. Porque o único caminho para que esse país possa melhorar é o caminho da democracia e não pode ser outro. A gente tem ouvido falar, eu acho que você já deve ter ouvido também de bastidores, eu não estou usando com bandeira nem nada de candidatos, porque eu estou com medo de um lado, de outro. A gente está com esse clima, nós já vamos ter tropas federais em 2 municípios, aqui já o TSE já garantiu, que é Pilar e Satuba. Nós estamos nesse clima mesmo aí de bastidor, de tensão? As eleições quando é para governo, deputado, não tem esse clima como tem na eleição para prefeito. Porque a eleição para prefeito são situações localizadas, são 102 municípios. Então, é brigas de família, então a violência nas eleições ela aumenta muito. Veja que só são 2 municípios que vão ter forças federais. Mas quando a eleição que é para a prefeitura, que tem rivalidades entre famílias naquelas cidades, aí você vê que a violência aumenta muito e tem muito mais tropas federais atuando nesse município. Eu acho que vai ser uma eleição tranquila aqui em Alagoas, agora em 2022. Os grandes municípios são donos dos maiores colégios eleitorais. Maceió representa quase 30%. E o segundo é Arapiraca, que tem 6% do eleitorado. Isso é decisivo? Maceió e Arapiraca são os 2 principais colégios eleitorais, né? Maceió 30%, o interior 70%, e não tem dúvida que Maceió tem uma força muito grande na definição dos 2 candidatos majoritários que irão para o segundo turno. Mas isso não quer dizer que o quadro já está definido? Não, o quadro está indefinido. Nas pesquisas aponta isso, e a gente tem que ainda acreditar nelas. O que as pesquisas... Eu estive vendo até uma pesquisa feita pelo senhor também, que nós deveríamos ter renovação no Legislativo. No Executivo nós teremos renovação, né? Com certeza. Não tem, de 100% até, né? Tanto que o último governador não pode ser candidato, porque ele já teve 2 mandatos, vai ter que ser um novo. Um novo, né? 100%. Mas tanto na Câmara Federal como na Casa de Tavares de Baixo, nós teremos uma renovação na casa de 40% a 50%. Mas muitas vezes muda o nome, mas o partido continua. Né? Porque, infelizmente, isso é interessante, olha. A capitania hereditária de pai para filho. Muda o nome, mas não muda as famílias. A capitania hereditária de pai para filho. E os partidos que hoje que são fortes, né, na Assembleia Legislativa é o MDB, com a maioria das cadeiras, o que ajuda e o PP. Nos partidos é o quê? Né? Se um partido tem mais representantes na Câmara Federal, ele tem mais fundo eleitoral, tem mais fundo partidário, tem mais tempo no dia eleitoral. Não, os grandes se beneficiam em detrimento dos pequenos. Né? Se os partidos não atingirem 9 deputados federais em estados diferentes, ele não atinge o desempenho, a cláusula de barreira, então ele perde fundo eleitoral, perde fundo partidário, ele perde no horário político. Né? Então, os partidos pequenos, se não tiver essa história que foi criada agora com a reforma eleitoral, a federação, os partidos pequenos poderiam ter uma situação muito complicada, porque eles se juntaram em federação. Por exemplo, juntou o PT, PCdoB e o PV, fizeram uma federação. Exato. Porque se ele tivesse separado, era mais difícil ele atingir o quociente eleitoral. A novidade, tem alguma novidade que você vê? Acho que a União Brasil é a novidade, mas são os mesmos. Os democratas com o PSL. Mas a gente vê que são os políticos, são os mesmos. Né? Muda o nome da sigla, mas os políticos continuam o mesmo. Né? Eu não vejo grandes novidades. Em toda eleição tem sempre uma novidade. Por exemplo, na eleição de 2016,
Foi o Fernando Lobão, que teve 25 mil votos. Né? Sempre acontece em uma eleição surgir. Há alguma perspectiva? Esses que estão aí, que são donos, em tese, de redutos eleitorais, voltam para o Legislativo Existe Estadual? uma grande possibilidade. Porque Quer dizer, a base dos 27 deputados, 20 voltam? Não, acredito que não. Eu acredito que vai ter uma renovação, mas, como eu disse, sai um da família e entra outro. Da mesma muda família. o nome, mas não muda as famílias, né? E porque você tem que lembrar que política é coisa profissional. Não é coisa para... Olha, outra frase interessante. É. Política não é para amador, né? Não é para amador. Então, esse pessoal, mas tem uma base no interior, tem um trabalho consistente. O sujeito saiu agora iludido. Eu tenho um colega queridíssimo que saiu aí iludido pelo trabalho que ele vem fazendo na imprensa, de que ele pode estar eleito. É uma tese difícil, né? É bonito, mas é uma grande ilusão que geralmente não consegue. Você vê até que teve uma fase aqui em Alagoas, tanto para a Câmara Municipal de Maceió, Mário de Guimarães, como para a Casa de Tavares de Baixo, tivemos o pessoal do jornalismo, do rádio, da pessoa de plantão de polícia, né? Teve o Cícero Almeida, teve o Cristiano Mateus, teve o Oscar de Mello, teve aquela fase. Mas depois daquilo não teve mais ninguém. Eles não deixaram empolgação. Mas veja que quem entrava sempre era esse personagem da polícia, né? Que tinha aquele voto na periferia e tal. Marcelo, mas perdeu muito. Olha, tanto que não tem mais ninguém, nem na Câmara, nem na Assembleia, desse pessoal. Muito obrigado pela entrevista. 30 minutos voaram e eu vou ter que conversar mais com você. E quero lembrar uma coisa aqui, que a gente praticamente falou isso de uma forma indireta. Ninguém entra à força. Deputados estaduais, deputados federais, senador, que é uma vaga para o senador de Alagoas, o governador e o presidente da República, depende você, patrão. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa vai ser reprisado em vários momentos. Muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço a Deus. Uma honra entrevistar você. Eu, da mesma forma, uma honra ser entrevistado por você. Muito obrigado.